Fala galera ligada no canal, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui, resolvendo questões do vestibular FUVEST 2021, provinha aí da segunda fase, galera. Nesse vídeo vou trazer para vocês, vou resolver com vocês a questão de número 3 da prova de Biologia, colocando aí na sua tela, e ela diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento das populações de 5 espécies diferentes de bactérias em relação à temperatura. Então vamos lá, galera. O que ele está te dando aqui? Um gráfico. E está te dando como é que 5 espécies de bactéria crescem em relação à temperatura. Ou seja, qual é a faixa de temperatura boa, qual é a faixa de temperatura ruim, para essas bactérias crescerem, né? O quanto cada bactéria cresce em cada intervalo de temperatura, enfim. 5 espécies de bactéria e como elas crescem em função da temperatura. Com base no gráfico, responda. Pessoal, às vezes as questões parecem que são muito difíceis e tal, mas é só você ler com calma, interpretar direitinho que tudo dá certo. Com base no gráfico, então o gráfico vai ajudar a gente. Responda A. Considerando a temperatura média dos mamíferos como semelhante à humana, qual ou quais espécies ou espécies podem ser simbióticas com mamíferos? Então, vamos lá. Temperatura semelhante à humana, então, entre 36 e 37, colocando aí na média 36,5 graus Celsius. Voltando lá no gráfico. Que espécie pode ser simbiótica com a espécie humana, considerando uma temperatura aí de 36,5 graus Celsius? É só vir aqui no gráfico, no intervalo entre 35 e 40, aqui mais ou menos no meio, e veja que nesse intervalo de 35 a 40, somente a espécie 1 cresce. Então a resposta aí, qual espécie pode ser simbiótica aí com a espécie humana, ou seja, ter uma interação aí harmônica com a espécie humana, é a espécie 1. Só isso. E ele só pediu qual era a espécie, não pediu para justificar nada do tipo. E aí é um conselho que eu te dou para qualquer prova. Seja fiel aos comandos da questão. Responda exatamente o que está sendo pedido. Não é para justificar nem nada. É só para dizer qual é a espécie. No caso aí, espécie 1. Letra B. Considerando intervalos de 5 graus Celsius, por exemplo, 0 a 5 graus Celsius, 5 a 10 graus Celsius, etc., qual ou quais, intervalos de temperatura apresentam a maior diversidade de bactérias, justifique sua resposta. Aqui ele quer que você justifique. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, ele quer que a gente considere intervalos de 5 graus Celsius. Como, por exemplo, está aqui, ó, de 5 a 10, de 10 a 15, 15 a 20, sei lá, 60 a 65, enfim. É para nós considerarmos os intervalinhos de 5 graus Celsius. E considerando os intervalinhos de 5 graus Celsius, ele quer qual intervalo apresenta maior diversidade de bactérias e pede para você justificar. Então, vou te dar um exemplo. De 5 a 10. Estou projetando aqui, ó, nenhuma espécie cresceu. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, de 20 a 25. De 20 a 25, nesse intervalinho aqui, ó, eu tenho o crescimento da espécie 1 e eu tenho o crescimento da espécie 2. A 3, a 4 e a 5, nada feito. E se você olhar esse intervalo aqui, galera, de 45 a 50, perceba que entre 45 e 50, mesmo que pouco, a espécie de número aqui, 5, ela cresce. A espécie de número 1 também não é muito, mas cresce. Se for na margem inferior, até cresce razoável. Então a espécie 1, no intervalo de 45 a 50, ela cresce. A espécie de número 3, ela cresce. A espécie de número 4, ela cresce.
E a espécie de número 5, mesmo que pouco, mas ela cresce. Resumo: no intervalo entre 45 e 50 graus Celsius, somente a espécie 2 não cresce. De resto, todas as outras crescem. Então, qual é o intervalo de temperatura? De 45 a 50 graus Celsius. Justifique sua resposta. A justificativa também, galera, é o mais simples possível. Você vai justificar dizendo que o intervalo é de 45 a 50 graus Celsius, pois nesse intervalo somente a espécie 2 não cresce. Ou então você pode falar 45 a 50 graus Celsius, pois neste intervalo as espécies 1, 3, 4 e 5 crescem. Certo? Pode justificar dessas duas maneiras. Beleza? Matamos aí também a letra B, só fazendo a leitura do gráfico e interpretando aí. Letra C. Qual ou quais espécies não sobrevivem à temperatura ambiental de 65 graus Celsius? Cite um processo fisiológico bioquímico que ocorre com macromoléculas e que impede a sobrevivência dessas espécies. Vamos lá. 65 graus Celsius está aonde está? Aqui. Achei. Está aqui. É só eu pegar aqui e ir subindo no gráfico para ver quais espécies crescem a 65 graus Celsius. Perceba que a 65 graus, a espécie 5 cresce. Beleza? Aqui a espécie 5 cresce. E a espécie 3 também cresce. A espécie 1 não cresce. A espécie 2 não cresce. E a espécie 4 não cresce. Então vamos lá. Quais não sobrevivem a 65 graus Celsius? A 1 não sobrevive, que aqui ó, em 50 ela já não cresce mais nada. A 2 não sobrevive, aqui ó, a 35 já não sobrevive mais nada. E a 4 também não sobrevive, porque a 4, a 60, ela também já não tem mais nada aí de espécie 4 sobrevivendo. Então, quais não sobrevivem? 1, 2 e 4. E ele ainda faz uma outra pergunta, vou voltar lá novamente. Cite, e aí novamente é só para citar, não precisa justificar. Cite um processo fisiológico e bioquímico que ocorre com macromoléculas que impede a sobrevivência dessas espécies. Galera, aqui ele quer saber se você consegue lembrar da desnaturação proteica, ou poderia citar desnaturação enzimática. Lembra? Se a gente aumenta muito a temperatura, as proteínas, as enzimas, vou até usar o exemplo das enzimas que é mais fácil da gente visualizar com algumas coisas que a gente estuda aí na bioquímica celular. As enzimas, elas têm um pH ótimo de atuação, que é onde há uma pH ótimo, uma temperatura ótima, né? No caso aqui é até a temperatura que está em jogo. As enzimas, elas têm uma temperatura ótima de atuação, onde a sua atividade é máxima. É claro, elas vão funcionar em temperaturas diferentes da ótima, ok. A enzima ela tem uma faixa de atuação. Contudo, se a gente passa muito dessa temperatura ótima, vamos supor, a temperatura ótima da enzima é 37. Se você coloca ela 50, 60, já era. Ela vai desnaturar. Beleza?Ela vai desnaturar. E na realidade, né, galera, não precisa nem ir tão longe assim. Se nós considerarmos a nossa espécie, 36,5, o indivíduo que passa de 40, 41 graus de temperatura quando está com febre, ele já corre um sério risco aí de desnaturação das enzimas. E corre um sério risco de vida, tá? Então vamos lá. Um fator aí, desnaturação proteica, poderia falar desnaturação enzimática. Por que isso acontece? Qual seria o problema disso? Essas proteínas, enzimas, elas são cruciais aí para o metabolismo celular, então o metabolismo celular iria cessar, iria parar, e essas bactérias iriam morrer por conta dessa parada aí no metabolismo celular, em decorrência da desnaturação. Agora, lembrando, frisando, repetindo, eu estou dando essa justificativa aqui para dar aquela moral, aquela revisada no conteúdo, mas ele só queria que você citasse, então, só para citar, desnaturação proteica, ponto. Só para citar, desnaturação enzimática, ponto. E aí, só para a gente encerrar, um bônus aí para você,
né? Só para recordar que nem toda proteína é enzima e também nem toda enzima é proteína. Hã? Como assim, professor? Exatamente. Nem toda proteína é enzima e nem toda enzima é proteína também, pessoal. Nós temos aí as ribozimas, que são moléculas aí de RNA que possuem atividade catalítica, atividade enzimática. Beleza? Então era isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E é claro, né, não deixe de dar aquela valorizada no trabalho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o seu like e o seu comentário. No mais, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.